O negócio está tão... A temperatura está tão ruim, no sentido de calor. E aí, no ranking, olha só, no ranking das cidades com menor umidade relativa do ar do Brasil, não é do Piauí, não. Ranking das cidades com menor umidade relativa do ar no Brasil, tem 2 do Piauí. Já assustou o suficiente com essa informação ou precisa de mais uma, Douglas? Não, vamos mais uma, porque não tem como fugir, né? Pois tem mais uma informação ainda dentro disso, que é o seguinte. Dentro dessas cidades tem a cidade de Oeiras. A cidade de Oeiras, ela registrou aí uma umidade relativa do ar abaixo de 20%. Sabe o que isso significa, Douglas? Que é umidade relativa do ar de deserto. É isso mesmo, existe deserto que tem uma umidade relativa do ar acima do que foi registrado na cidade de Oeiras. Esses dados foram levantados então pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, e apontou então esses recordes aí que apontam aí uma umidade relativa do ar absolutamente preocupante em muitas cidades aqui do Piauí. E entre essas cidades está a cidade de Oeiras, como eu citei, que teve uma umidade relativa do ar aí que foi apontada com 18% nesse último final de semana, foi quando foi registrado essa mínima umidade relativa do ar lá na cidade de Oeiras, 18%, quando que, como eu citei, desertos têm umidade relativa do ar de 20%, para a gente entender a gravidade dessa situação. Além disso, a gente também teve a cidade de Uruçuí, que também teve uma umidade relativa do ar de 18%, só que em características diferentes. A situação de Oeiras ainda era pior, devido à temperatura ser mais elevada do que na cidade de Uruçuí. Ambas tiveram 18% aí de umidade relativa do ar, porém com Oeiras ainda tendo uma temperatura ainda maior. E tudo isso, Douglas, a gente está falando principalmente de questão de saúde. A nossa questão, a nossa maior preocupação é com a saúde. Obviamente, temperaturas elevadas são preocupantes, mas quando elas vêm junto dessa baixa umidade relativa do ar, é que a nossa saúde sofre ainda mais. Nesse caso da baixa umidade relativa do ar, Douglas, a gente tem uma pele ressecada, a gente tem uma possibilidade de desidratação e tudo isso acaba tendo, então, esses problemas de saúde muito graves causados devido a esse clima seco que a gente já está acostumado aqui no Piauí, mas a gente está acostumado com um certo limite. E esse limite está sendo ultrapassado. O clima seco está sendo ainda pior. E para completar ainda essas informações ligadas ao clima, ao tempo, aqui no Piauí a gente teve menos chuvas do que o esperado. Foram 40% de uma quantidade menor de chuvas, ou seja, quase metade das chuvas não aconteceram como era para acontecer. E isso está causando aí essa preocupação com a estiagem, que já é a mais severa dos últimos 7 anos. Fazem 7 anos que a gente não tinha uma seca tão grave aqui no nosso estado. Então, tudo isso, Douglas, causa essa preocupação, causa essa necessidade de cuidados que a gente precisa ter, tanto com a nossa saúde, como também com a vida de muitas pessoas que dependem dessa questão climática. Então, a gente tem muitos agricultores que acabaram perdendo aí suas plantações, que estão sem ter, até mesmo sem comer, porque muitos estão de uma agricultura de subsistência. Então, Douglas, é uma questão preocupante e que a gente deixa mais uma vez o alerta. Cuide-se, busque aí melhorar a umidade relativa do ar, hidrate-se para que você não sofra tanto assim com esse clima tão seco que a gente está vivendo aqui no Piauí nesse período, Douglas. Vitor, pela participação e amanhã estamos de volta. Um abraço, Douglas. Um abraço, obrigado.